Um perfil de Instagram chamado Solar Brechó me pediu para comentar um pouco sobre as diferenças entre poder soberano e poder pastoral em Foucault. Como eu passei essa semana um pouco doente e estava sem muitas ideias para vídeos, eu pensei em começar os vídeos que eu vou gravar hoje falando sobre então a diferenciação entre poder soberano, poder pastoral, poder disciplinar e biopolítica em Foucault, porque me caiu a ficha de que, embora eu tenha escrito várias páginas sobre isso na minha tese, inclusive voltei para minha tese para pegar o material que eu vou usar nessa aula, não tem, pelo menos no YouTube, até nas minhas aulas, eu faço isso, explico em aulas diferentes, etc. Mas uma aula onde eu sento e falo sobre essas 4 formas de poder, uma atrás da outra, para ficar bem organizado e para você não se perder, para você poder comparar e pensar a atualidade a partir delas, é algo que eu não vi até agora no YouTube, num vídeo curto, inclusive. Eu vou tentar ser bem didático para explicar essas 4 formas de poder nesse vídeo, então, e que ajude não só o Solar Brechó, mas qualquer pessoa que tenha interesse em entender melhor Foucault. Mas antes de tudo eu queria me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar todo mundo a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se. Então vamos lá. O poder soberano é o poder que, como o próprio nome diz, ele emana do soberano. O poder existe para o soberano. Pensem nas monarquias, pensem no direito divino dos deuses. Você tem que obedecer. Por que eu tenho que obedecer, né? Por que a gente deve obedecer em qualquer coisa? Bom, você tem que obedecer porque o soberano, ele tem o direito divino sobre você. Essa é, claro, só uma desculpa esfarrapada para você obedecer. Mas o que é central aqui é que o poder, ele se legitima a partir do próprio soberano. É o soberano que tem o direito de exercer o poder sobre o seu súdito. Normalmente, no poder soberano, governa-se um território. Você é súdito na medida que você está em um território. Foucault fala muito sobre isso no Vigiar e Punir, né? No Vigiar e Punir existe uma forma de punição que é o suplício, que é basicamente tortura em praça pública, mas com vários outros elementos para além da tortura, tá? Com a ostentação de uma dor, a ostentação de um poder. Então, a forma de punição do poder soberano é ostentar um poder sobre um povo que então sente-se compelido a obedecer por conta desse poder que se sobrepõe a eles. O próprio objetivo do suplício é a reativação do poder daquele que possui o poder. Ele é derivado de uma versão atenuada daquilo que se chamava de pátria potestas ou potestás, enfim, que é o poder pátrio, que é mais forte ainda que do poder soberano, que é o poder que o pai tinha sobre a família. Era um poder irrestrito. O poder soberano, ele é muito forte, muito grande, mas ele já possui algumas restrições. A partir disso, Foucault está analisando, então, tecnologia de poder. O que a gente está falando aqui, que a gente vai falar o vídeo inteiro, são sobre tecnologia de poder. Então, Foucault vai falar sobre o poder pastoral, que, então, está vinculado, no seu início, ao poder eclesiástico, né? Ele surge em instituições eclesiásticas. É um poder baseado, por exemplo, na confissão, né? Já pensou a ideia de se confessar, a ideia de que você possui algum tipo de pecado ou algo que precisa ser contado? Então, quando você fala de você, você está produzindo conhecimento sobre você. Você está produzindo conhecimento sobre o indivíduo que está ali. Então, o poder pastoral, ele é individualizante. Não é mais um poder sobre o território e não é mais um poder que emana só de cima. É um poder sobre indivíduos, ou melhor, sobre um rebanho. E um rebanho, ele pode ser visto enquanto rebanho, mas ele pode ser também visto enquanto uma coleção de indivíduos, uma coleção de ovelhas, e cada ovelha importa para esse rebanho. E nesse sentido, a própria palavra poder vai adquirir um sentido mais amplo, que vai abranger inúmeras outras facetas que o poder soberano não abrangia. Então, a própria alimentação, o próprio indivíduo enquanto indivíduo, o próprio conhecimento do indivíduo sobre si mesmo, ou o conhecimento do poder sobre o indivíduo, vai precisar aumentar. Inclusive, certo tipo de cuidado. Mas não vamos se enganar, porque a palavra cuidado é uma palavra que a gente usa com muito carinho, e aqui é um cuidado cujo objetivo é aumentar o poder sobre o indivíduo. O objetivo do poder pastoral é obediência, ou como Foucault vai falar, instância da obediência pura. Não mais obedecer com fim, como faziam, por exemplo, os gregos, etc., em alguns contextos, né, que Foucault vai citar, que eu não vou me adentrar, mas a obediência pela obediência. Criar seres humanos, então criar indivíduos, criar ovelhas que vão obedecer
Por que obedecer a coisa certa a se fazer acerca deste poder pastoral? Saímos da figura de um soberano para a figura de um pastor. Entenda então que o pastor é aquele que vai gerir a ovelha, inclusive para o bem dela. O soberano não estava tanto gerindo o súdito para o bem do súdito, né? Ele tinha poder sobre vida e morte sobre o súdito. O pastor não. O pastor agora ele vai gerir para o bem dela. Claro que não significa que pessoas não vão precisar morrer em vários momentos, mas ainda assim, você vai morrer, a legitimidade dessa morte tem que se dar em termos de bem. Pode se dar em termos de bem de um grupo, então, que precisa da morte de outros grupos, sejam porque são pecadores ou porque ameaçam algum tipo de pureza ou alguma coisa, precisa ter alguma legitimidade e vai se traduzir em termos de bem. Esse é um poder que não se exerce, então, sobre um território, mas sobre um rebanho. Vamos frisar isso. Vamos citar em Foucault, então, em Omnes et Singulati, que é um dos momentos onde Foucault fala muito sobre o poder pastoral, também sobre a razão de Estado, que é um outro conceito importante, e eu recomendo a leitura, então, para quem quiser, né? Omnes et Singulati. Numa tradução livre, todos e cada um. Podemos dizer que o pastorado cristão introduziu um jogo que nem os gregos nem os hebreus haviam imaginado. Um estranho jogo cujos elementos são a vida, a morte, a verdade, a obediência, os indivíduos, a identidade. Um jogo que parece não ter relação alguma com da cidade que sobrevive atrás do sacrifício de seus cidadãos. Combinando esses dois jogos, o jogo da cidade e do cidadão e o jogo do pastor e do rebanho, no que denominamos os estados modernos, nossas sociedades revelaram-se verdadeiramente demoníacas. Eu peguei esse trecho aqui já para ter um juízo de valor de Foucault, que ele está criticando o poder pastoral, né, esse surgimento de um poder que vem a partir do poder pastoral, que surge nas instituições eclesiásticas e que vai então dominar a nossa sociedade moderna. Foucault vai dizer que isso gera uma forma demoníaca de poder. Então, muitas vezes a análise dele é fria, né? Então, às vezes a gente não sabe onde ele se coloca. Quando ele fala que o poder pastoral se baseia no cuidado, se baseia no conhecimento dos indivíduos, enfim, é menos violento, então, que o poder soberano, às vezes dá a impressão de que ele está elogiando, sabe? Mas ele não está. O que a gente tem que entender, então, é que esse poder pastoral ele vai sair das instituições eclesiásticas e ele vai para as instituições modernas, para a tecnologia moderna de poder, ele vai se traduzir, então, de duas maneiras diferentes. Se traduzir e se modificar, claro. Poder disciplinar e biopolítica. Poder disciplinar também está lá em Vigiar e Punir, né? É o centro de Vigiar e Punir. É um poder que se exerce sobre os corpos de indivíduos, tem o objetivo de criar indivíduos dóceis. O mecanismo dele é a prisão, tá? A prisão, então, ela tem esse objetivo, então, de homogeneizar corpos, de criar também uma instância, né? É derivado do poder pastoral, criar uma instância de obediência, mas já é uma sofisticação desse poder que não se dá mais tanto na figura do pastor, vai se dar na figura do próprio Estado, tá? Esses poderes vão ser absorvidos pelo Estado e vai se dar na figura da própria lei, do cumprimento, das finalidades do Estado, entre uma série de outras coisas. O poder disciplinar, ele aumenta as forças dos indivíduos em termos econômicos de utilidade. Isso quer dizer que as forças, o próprio corpo, né? O corpo dos indivíduos sobre o poder disciplinar, eles costumam ser mais fortes e costumam ser mais úteis. A questão é utilidade para quê, né? Útil para alguma coisa. Pensa que, né, você ser musculoso envolve disciplina, você ser forte, você ser rápido, você ser saudável envolve disciplina. Não é só isso que Foucault está falando, né? Qualquer objetivo útil que você precisa atingir, você vai precisar de disciplina. Então, o poder disciplinar, ele é um poder que aumenta a força dos corpos. Mas ele também diminui a força dos corpos, ele diminui politicamente, porque se esses corpos são mais fortes, eles também são mais obedientes. Vamos tentar entender que a obediência está sempre no centro. O grande enigma do poder é como fazer as pessoas obedecerem. Então essas pessoas, elas são mais obedientes, ou seja, menos política, menos autônomas, menos emancipadas. Então o poder disciplinar, ele diminui as forças emancipatórias dos corpos e dos indivíduos. Trata-se então de produzir corpos que produzam mais e se rebelem menos. Isso está no centro do capitalismo. Isso é uma crítica, Vigiar e Punir é uma crítica ao capitalismo, embora não use e abuse do termo, Foucault em vários momentos comenta esse tipo de coisa. O principal instrumento do poder disciplinar é a norma, não é mais a confissão, embora a confissão possa ser um instrumento ainda, tá? Uma coisa vem se sobrepondo à outra sem se desgarrar completamente. A norma é entendida como o estabelecimento do normal. Você estabelece um padrão de normalidade
normalidade e agora você precisa obedecer a este padrão de normalidade. Se você estiver fora do padrão de normalidade, você é visto como um estranho. Você vai sofrer micro, meso ou macro penalidades para que você se sinta um estranho e para que você obedeça. Muitas vezes a penalidade vai vir de você mesmo, que internaliza as próprias regras do poder disciplinar, desejando ser normal, porque ser anormal é estar fora da fidelidade, da compaixão, da empatia do grupo, e nós somos seres humanos que queremos ser incluídos nessa empatia, então, coletiva. Então você, por conta própria, vai internalizar as normas, vai internalizar aquilo que é normal e vai obedecer. Por isso, ele é uma forma de poder tão eficiente. A biopolítica é a outra faceta do poder pastoral, tá? Biopolítica, você já deve ter ouvido o termo biopoder. Biopoder é o termo usado para falar do poder disciplinar e a biopolítica. Então, a biopolítica é uma forma de biopoder, assim como o poder disciplinar, tá? Então, a gente, muitas vezes, em alguns momentos, Foucault usa como sinônimo. Ele está falando de biopoder para se referir à biopolítica, tá? Eu prefiro manter a coisa mais organizada para não criar certos problemas que Foucault não estava tão preocupado assim com as terminologias, e eu, como, enfim, escrever tese sobre isso, etc., acabei me preocupando mais para deixar a coisa mais organizada. Então, biopolítica é um poder que se exerce sobre uma população. Olha só, vem do rebanho, vai para o corpo, vai para a população. Embora no poder disciplinar não seja só o corpo, tá? A própria alma dos indivíduos, alma em sentido subjetividade, etc., também está vinculada ao que está sendo produzido ali. Agora a gente tem uma população a ser gerida. É uma faceta onde o indivíduo não importa tanto, mas você precisa entender que os dois poderes, pelo menos, estão atuando ao mesmo tempo. Então o indivíduo importa para o poder disciplinar e não tanto para a biopolítica. Na biopolítica a gente vai usar, por exemplo, coisas como estatística e regulamentação. Não importa tanto se um indivíduo se comporta assim ou assado, o que importa é uma média estatística. Então, se você tem aí 98% das pessoas se comportando como de um jeito, né, do jeito que o poder quer que se comporte, você tem muito sucesso para o poder. Esses 2% não fazem muita diferença, tá? O que você quer é uma estatística boa de obediência a esse tipo de poder. A biopolítica se legitima a partir da vida. É o direito do povo, de um povo, de se manter vivo. É o direito de viver, é o direito da vida mesmo. Foucault vai ironizar isso e dizer que os maiores massacres da humanidade foram perpetuados pelo poder biopolítico. Inclusive, o nazismo é uma espécie de biopolítica, tá? A gestão nazista e a própria legitimação nazista se dá pela biopolítica. O direito do povo, então, ariano, de sobreviver, né, de garantir a sua existência, quando confrontado com um povo degenerado, então, pela perspectiva nazista, não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Quando confrontado com um povo degenerado, esse povo degenerado ameaça a vida e a pureza do povo ariano. Então não resta nada ao povo ariano a não ser exterminar esse povo degenerado, que são os judeus, e todos os outros grupos que a gente não fala. A gente fala só dos judeus, mas o nazismo queria destruir vários outros grupos que ameaçavam a sua pureza. Foucault estuda, e eu falo sobre isso na minha tese, 5 momentos de biopolítica. Ele vai estudar na saúde, na guerra, na sexualidade, na economia e na segurança. Eu não vou me adentrar aqui porque daí faria outro vídeo, enfim, é mais de um vídeo, teria que ser um para cada, mas tem vários elementos interessantes quando ele aborda especificamente cada um desses contextos, tá? Mas são várias expressões específicas de um tipo de poder que é o poder biopolítico. Em um artigo intitulado Arte, Epistemologia, Filosofia e História da Medicina, no Ditos Escritos, volume 7, Foucault vai dizer: o controle da sociedade sobre os indivíduos não se efetua mais apenas pela consciência ou pela ideologia, mas também dentro e com o corpo. Para a sociedade capitalista, importava antes de tudo a biopolítica, o biológico, o somático, o corporal. O corpo era uma realidade biopolítica, a medicina uma estratégia biopolítica. Olha como fica claro que isso é uma crítica à sociedade capitalista e ao tipo de poder que ela desenvolve. Um poder que se dirige à multiplicidade dos homens, ou dos seres humanos, como eu prefiro. Diferente do poder disciplinar, que também é um biopoder, né? Que se dirige a uma anatomopolítica dos indivíduos. Ou melhor, uma anatomopolítica do corpo. O que vai dizer que na biopolítica, né, se é um poder que visa garantir a vida, existe um pacto de segurança. Vamos ler aqui no artigo Repensar a Política do Ditos Escritos, volume 6. O que o Estado
Estado propõe como pacto com a população é: vocês estarão seguros, garantidos contra tudo o que pode ser incerteza, acidente, prejuízo, risco. Vocês estão doentes? Terão a Seguridade Social. Não têm trabalho? Terão seguro-desemprego. Há um vagalhão? Criaremos um fundo de solidariedade. Há delinquentes? Vamos assegurar-lhes a sua correção. Uma boa vigilância policial. Note que Foucault está sendo histórico, mas também irônico ao mesmo tempo. Não é que é mentira o que ele está falando. Ele está dizendo, né, que, então, olha só, Foucault morreu em 1984, mas ele vai escrever isso aqui lá final da década de 70, tá? Então, ele está falando, né, ele está vivendo uma era ainda onde existia certo tipo de capitalismo de bem-estar social. Na obra O Nascimento da Biopolítica, Foucault já prenuncia o neoliberalismo que vai vir, que daí entra numa outra lógica que muitas vezes vai romper o pacto de segurança e que eu não vou me adentrar nisso agora, porque ela também é biopolítica, mas ela já é uma outra lógica da biopolítica que vai vir com Margaret Thatcher, com Ronald Reagan, com Pinochet um pouco antes, mas enfim, já entra numa questão histórica que não condiz com o momento em que Foucault estava dizendo, embora Foucault tenha sido assim vanguardista ao analisar o poder naquela época, prenunciando o neoliberalismo que estava por vir. Todo mundo que diz que Foucault é um neoliberal é simplesmente porque não entendeu uma palavra do que ele disse. Então, olha só, mais uma vez, até as medidas de bem-estar social, até o pacto de segurança de vamos protegê-lo, é uma maneira de aumentar o poder capitalista de uma elite. O que vai pulular nesse tipo de poder é a noção de perigo, né? A salvação que era do poder pastoral lá, a salvação na outra vida do poder pastoral, se torna uma salvação na terra, se torna uma proteção contra o perigo e tudo vira um perigo, já fazendo um paralelo com o próprio conceito de normalização. Agora vem o conceito de periculosidade, tudo se torna um perigo, inclusive é nesse contexto que começa a fazer sentido a gente compreender, por exemplo, a medicalização da vida, né? Não é só a gente usar medicamentos para resolver uma série de problemas sérios que precisam ser resolvidos, mas medicalizar toda a existência. Tudo na existência torna-se perigoso, na medida em que tudo torna-se perigoso, tudo se torna uma arma para o poder. Então, quando a gente vem na biopolítica, a gente tem uma expansão, a gente tem uma totalização, ela é individualizante, mas ela também é totalizadora. A gente tem uma totalização onde o poder vai se adentrar nos inúmeras facetas, nas mais microfacetas que existem na sua vida. Não é à toa que os Estados Unidos está vigiando o mundo inteiro e cada vez mais a gente vai chamar de liberdade os mecanismos de vigilância que estão sendo produzidos nas sociedades capitalistas. Então é isso, eu não consegui falar absolutamente tudo, porque foi uma pesquisa rápida que eu fiz aqui para fazer um vídeo, tá? Eu espero comentários aí, dúvidas, etc. Mas eu espero que isso tenha esclarecido um pouco tanto a posição de Foucault quanto o poder como ele se exerce, tá? O poder, inclusive, vale lembrar, né? Foucault não diz que uma forma vem substituindo a outra, tá? A gente pode ver vários tipos, a gente pode ver o poder soberano atuando na vida de hoje, tá? Em facções, ou enfim, em momentos onde a gente se legitima pela força bruta mesmo, a violência legitima as coisas. Então a gente vê todos esses tipos de poder são tecnologias de poder desenvolvidas que são usadas para governar os indivíduos e que, embora possa existir o predomínio de uma sobre a outra, né, existe aí certo predomínio biopolítico, talvez, todas elas estão inclusas e você pode encontrar todas elas dependendo de onde você estiver analisando a sociedade. O que a gente precisa entender é, não vamos excluir as análises, né? A primeira, então, eu começo de maneira cronológica, né? Não significa uma que se sobrepõe à outra, significa uma que se coloca em cima da outra, mas engloba ela. Existe certa antropofagia aí na nossa maneira de lidar com o poder. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.